31 de agosto de 1932, quando os vermelhinhos do Getúlio Vargas bombardeavam as oficinas da Companhia Paulista, na Revolução Paulista, constitucionalista. Eu acho que traço não é herança, né? Traço é você perceber que existe uma outra leitura do mundo que não é escrita. E eu comecei a ver meu pai desenhando o mundo, né? Ao invés de falar sobre o mundo, né? E com isso, na realidade, o desenho começou a fazer parte da minha vida, né? Agora, a arquitetura eu não explico. Eu acho que... me desculpe os heréticos, mas eu acho que é um ato de Deus, porque nunca ninguém disse para mim o que era arquitetura de verdade. E meu pai, inclusive, lutava para que eu não fizesse arquitetura, porque ele achava que não era uma profissão digna, era uma profissão de desenhar fachada. Quem fazia o projeto eram os engenheiros, né? E eu insisti em fazer arquitetura, só pode ser algum anjo, sabe, me cutucando, né? E depois que eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu vi que aquele era o que eu queria. Depois que eu entrei, né? Tanto é que aí as minhas relações com a faculdade ficaram tão íntimas que eu fiquei íntimo de todos os professores. Eu fui amigo do Artigas até ele morrer, né? Amigo do Ícaro de Castro Melo, pai da Titina, né? E que fez o Sesc aí, até ele morrer, né? Eu fui amigo do Rino Leve até ele morrer, quer dizer, gente, nome lá de cima, trabalhei com quase todos eles, né? Meu pai era uma figura fora do comum, isso todo filho fora, né? Mas primeiro, enquanto os irmãos sempre foram trabalhadores do comércio, né? Meu pai foi um cara que, além de trabalhador do comércio, primeiro aprendeu marcenaria, porque ele gostava, e era um marceneiro excelente, muito amigo do pai do nosso amigo, do Nalini, né? E segundo, ele foi aprender contabilidade, né? E virou contador. Aí meu avô usou o que ele tinha de fundos e entregou para os 3 filhos e eles montaram a Casa Trevo. Casa Trevo era uma casa de tecidos e coisa, do lado da Galeria Buquino, né? Era a melhor casa do ramo. E o meu pai trabalhava, ao contrário, não ia no balcão, não vendia, não era dele, né? Ele ficava fazendo a contabilidade, uma letra incomum que ele tinha, né? E, como contador, ele foi convidado a fazer a contabilidade da escola profissional que existia em Jundiaí, que ensinava desenho, o seu Menezes. Ele trocou a contabilidade pelo curso, ganhou, passou pelo curso em primeiro lugar, me lembro que eu fui receber o prêmio para ele, e depois, em seguida, os engenheiros da Paulista pediram a contratação dele, né? Para ser o desenhista da parte de pesquisa técnica. E com isso, ele saiu da sociedade. Quer dizer, meu pai, como sempre, aliás, eu puxei bem nele, né? Isso dele, meu pai saiu da sociedade e falou para os irmãos, olha, eu estou fazendo uma casa, vocês me ajudam a terminar uma casa, porque eu não vou mais ficar aqui. E foi trabalhar na Paulista. Quer dizer, não teve o capital dele, não teve, ele foi embora. Fazer o que ele queria. A Companhia Paulista, a genialidade da Companhia Paulista, sem dúvida, era engenharia, era pesquisa técnica. Porque, não se esqueça, você estava chegando com um trem inglês, com a tradição inglesa, de horário, e tendo que comprar um outro trem que era brasileiro. Então, precisava realmente de gente capaz de recuperar o conhecimento que a Inglaterra tinha sobrando, né? E os engenheiros foram notáveis, todos eles, Dr. Florencio, todos eles, Jaime Sintra, todos eles excepcionais, né? Então, a Paulista, logo de cara, um dos homens chaves, que foi funcionário também da Paulista, há muito tempo, era o professor Nelson Futi. Então, o professor Nelson Futi, na Paulista, começa a organizar o Senai, que não chamava Senai, evidentemente, Senai Ferroviário. Então, começa a ensinar profissões ali.
profissão de pedreiro, profissão de carpinteiro, profissão de... uma série delas, né? Isso é a base da formação do Senai que o próprio Nelson Fute é chamado depois para fazer, que começa em Jundiaí, inclusive, né? Começa na Vila Arens, exatamente, o início do Senai está ali, né? Então era uma coisa, você veja, fundamental. Ela formou mão de obra para a cidade inteira. A área de construção civil de Jundiaí estava à frente de São Paulo, inclusive. Ela sabia exatamente o que fazer. Os empreiteiros, os pedreiros que saíram da Paulista, que viraram empreiteiros, era gente excepcional. Sabe, Raimundo Lucente, o Bertelli, quer dizer, era gente excepcional, sabia coisas, o que me fez ficar em Jundiaí. Porque eu projetava em São Paulo e conversava com construtora que tinha aqueles mestres que faziam a obrigação dele. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu ia fazer uma casa com o Lucente e o Lucente dizia: você não percebeu que o tijolo é permeável e que quando você põe ele na terra, a umidade vai subir por capilaridade. Então é preciso ter uma proteção para impermeabilizar. E eu aprendi coisa que a faculdade não me ensinou. O arquiteto naquela época tinha a visão assim de ser o fachadista, o homem que dava formas estéticas ao trabalho que eles construíam. Para eles o importante era construir com solidez. Então construir com solidez era um negócio de engenheiro. O arquiteto vem para fazer a decoração das coisas. Era um conceito, então, da arquitetura, né? Que havia, realmente, é preciso pensar a Revolução Industrial como essa coisa, né? A tradição da arquitetura, que era muito maior do que da engenharia, lógico, porque é do começo da humanidade, estava desaparecendo e estava aparecendo exatamente as funções técnicas da construção civil. Na menor coisa, na menor obra de arquitetura, você já tinha uma discussão tecnológica que ultrapassava aquela que estava ali. Era possível, por exemplo, fazer casca de concreto, né? Então, eu me lembro que eu estava na escola, né? E essa foi a minha paixão pelo Vasco. Quer dizer, quando eu estava na escola e a gente estava discutindo essas questões da casca, o Vasco estava construindo o ginásio de esporte. O ginásio de esporte é o primeiro exemplo de casca do hemisfério. Casca, o que quer dizer? Quer dizer uma cobertura de 50 metros de diâmetro e que tem 4 centímetros de espessura. Era uma coisa assim completamente nova no mundo inteirinho, né? Então era natural que essas coisas todas me emocionassem. Eu começava a mostrar. O dia que eu descobri um arquiteto mexicano que descobriu as formas de fazer uma casca baseado num projeto guarda-chuva, né? Num projeto que a gente acabou imediatamente usando na fábrica Astra. O Zé Paz e Oliva me contrataram e nós fizemos uma cobertura com esse guarda-chuva, né? Então, era muito interessante, porque era realmente, de novo, você reunir, sabe? A maneira de como a engenharia tinha avançado, mas como é que isso produziu uma nova arquitetura baseada na liberdade de ter vãos maiores, na liberdade de conseguir qualificação de espaços. Então, era muito sério, era uma coisa, né? Esse pessoal, é preciso não esquecer, por exemplo, o primeiro programa de hospital, quer dizer, o primeiro programa que diz que o hospital é composto disso, que nessa região ele é uma hotelaria e que nessa região ele é uma área altamente tecnológica, porque está constantemente se revendo a questão do tratamento, como é que ele se faz, não é? Né? Pô, isso não existia. Quem fez? O Rino Leve. Quando a gente começa a chegar num lugar e você percebe que os caras que estão te ensinando estão renovando o mundo, né? Por exemplo, o Rino Leve, na segunda aula que ele deu para fazer um hangar de manutenção de aviões, né? E eu disse assim, pô, mas como é que a gente faz uma estrutura de ferro? Tinha que ser de ferro, porque tem que ser levinho, né? Uma estrutura de ferro, como é que faz? E aí eu comecei, como eu conhecia bastante geometria, gostava, né? Comecei a dizer, bom, um triângulo é uma peça indeformável. Mas se eu pegar um triângulo e fizer uma pirâmide, né, com todos os triângulos iguais, ela é indeformável. Mas uma pirâmide com triângulos iguais, juntando uma com a outra, ela forma uma tessitura. Então eu posso fazer uma cobertura e fiz um projeto e apresentei para o Rino Leve. O Rino Leve falou, onde é que você viu isso aí?
Falei, lugar nenhum, eu raciocinei e vi. O que ele faz? Ele me dá um livro do especialista, do Buckminster Fuller, que foi o cara que inventou a estrutura espacial em aço. Então, esses eram os professores, nós éramos 30 alunos, com uma gama de professores desse tipo. Quer dizer, a chance de aprender foi enorme, né? E eu tinha uma sede extraordinária disso aí, porque era uma coisa que eu gostava. Nós tínhamos, a política estava dentro da escola. Uma boa parte dos professores eram ou do partido ou de esquerda, né? E os que não eram, eram democratas avançadíssimos, como era o caso do Rino Leve, né? Então, a gente realmente nós tivemos sempre muito atualizado, quer dizer, o Brasil de verdade estava lá. Se você for para a Politécnica ou for para a Medicina, você percebia que ela se fechava em si para que aquele conhecimento fosse profundo, né? Nós não, além disso, a gente dizia como é que está fora, né? Por isso os arquitetos têm essa fama de serem políticos, todos eles, mas a sua fama, né? Eles são. O Oscar foi um membro do Partido Comunista o tempo inteiro, né? A maior parte deles, o Artigas, foi uma liderança comunista. Então, isso tudo aconteceu, mas essa gente é que botou o país para andar, né? A minha candidatura a prefeito não teve nada a ver com essa sequência, né? Ela foi esse outro resultado que eu falei para você. Foi muito mais resultado de tapar buraco. O buraco os três Fernando, que eu já disse para vocês, né? Fernando Gasparian, Fernando Henrique, tinham montado o jornal para que Fernando Gasparian fosse candidato. Quando Fernando Gasparian abandona a 2 meses da eleição, né, o grupo resolve, não, fica você candidato, né? E votaram e eu fui o candidato. Eu não tinha nenhuma tradição política em Jundiaí, não tinha nada disso, né? Era uma bancada suprapartidária, né, que tentava montar uma estrutura contra a invasão do capital estrangeiro que se fazia já pelas câmaras, né? Você já tinha os partidos, na realidade, que representavam os interesses internacionais no Brasil. Não se esqueça que o Brasil era muito mais nacionalista nesse sentido de protecionismo do que é hoje, né? Era um país fechado em si. Tanto é que ficou atrasado muito tempo e muita coisa, né? Então, a diferença é que nós estávamos num instante de mudança mesmo, né? E eles queriam ter uma bancada forte para fazer esse tipo de discussão. Por que você quase ganhou a eleição, né? Porque eu entrei para perder, entrei para fazer número, né? E, de repente, com uma ideia como essa de planejar a cidade, a coisa vai embora, porque não tinha outra ideia atrás, né? Então, vai embora e eu perco a eleição e saio em segundo lugar, né? E em segundo lugar, depois dessas besteiras de fazer comício com a Ademar, tudo mais, que foi um interesse do Nicolino de ganhar a eleição. Não interessa a Ademar, porque o Nicolino sempre teve sua veia esquerda, né? Não tem, ele e Cláudio de Lucas, a filha sempre foram à esquerda, né? Quer dizer, na realidade, quem me botou na campanha foi Irazê, foi Musa, foi o pessoal. Foi os jovens que disseram, não vamos sair, não vamos cair fora, não. Vamos ter um candidato para a gente poder defender as ideias, né? Eu acho que isso foi importante. Quer dizer, por exemplo, o Panizza sacou esse troço de fotografar, né? E fotografar e ampliar num caminhãozinho em que a gente mostrava imagens. Bicho, né? Veja em que época isso foi feito. A gente fazia isso que eu disse para vocês, vai ver a ponte, aí nós fotografávamos isso. Fotografava a ponte que não tem ninguém, a ponte que tem um monte de gente que é eucalipto, né? E aí fazia isso, reproduzia, fazia slide, né? E aí no slide você projetava numa tela, num caminhãozinho. E você falava com aquelas imagens, que eram de Jundiaí. Então era um negócio importante, porque você ia fazer um comício da Vila Rami, você fotografava os problemas da Vila Rami, né? E aí mostrava os problemas da Vila Rami e os caras se viam no filme, né? Mas não tem nada mais impressionante do que isso. O cara se vê num filme que o outro vem mostrar, né? Numa tela que devia ter o quê? Uns 3x2, por aí. Nenhum dos candidatos tinha no seu programa, até a gente surgir na pesquisa lá em cima, né? Nenhum deles tinha questão de urbanismo. Tinha questão de plano diretor, né? Depois disso daí, todos eles colocaram nos seus programas, todos os outros 3 candidatos colocaram no seu programa planejamento urbano, né? E aí o Mair ficou
responsável por planejamento urbano. Só que como ele tinha, a visão dele foi uma visão quase que de se adaptar à campanha, né? Mas acontece que ele tinha como amigo dele o Pedro Fávaro. E o Pedro Fávaro acreditava nisso. Então, quando o Pedro depois é eleito, ele vai criar o setor de planejamento. E chama o Paniza exatamente para chefiar, que é quando começa o serviço do plano diretor de Jundiaí, né? Graças a essa campanha. Então, eu acho que o saldo da campanha não fui eu, porque eu larguei da política partidária, né? E não quis mais saber, mas a ideia de planejamento continuou firme, vigente e se manteve até hoje, né? A gente ficou muito na base da regulação, sabe? Quer dizer, a gente montou, na realidade, uma ideia de planejamento. Primeiro porque era mais fácil. A cidade vamos dizer, era mais delineada. Você sabia que tinha indústria e que o problema da indústria era muito sério, porque era consumo de água e a poluição que ela dava. Então, a ideia de se montar o distrito industrial imediatamente era necessária. Na época da industrialização era necessário. Então, isso já caracterizou uma certa condição de plano diretor na cidade, né? Então, isso já era suficiente. Trabalhar com as vias era outra coisa. Mas, se você perceber bem, as casas, muito pouco eles fizeram. Planejamento no sentido de propor coisas, aconteceram muito poucas coisas, né? Aconteceram muito mais no governo do Vasco, por exemplo, quando não tinha nada, né? Porque ele fez... Primeiro ele fez o viaduto da Ponte São João, né? Que foi fundamental, né? E fez o viaduto da Ponte São João de uma maneira notável, porque ele usou esse tal 1/3 de dinheiro da prefeitura, conseguiu 1/3 da Paulista, porque convenceu o doutor Jaime Sintra de que abrir e fechar a porteira era um negócio que não tinha sentido mais naquele mundo, né? E depois conseguiu emprestar dinheiro dos comerciantes da vila, da Torre Neves, né? Todos os comerciantes emprestaram dinheiro, né? Então, 1/3 foi aquilo. E o Vasco fez uma proposta muito clara. Eles emprestaram dinheiro a 1% ao mês, juros de 1% ao mês, né? Quando estava na inauguração, foi o que me levou, entusiasmou, na verdade, eu fui assistir a inauguração do viaduto da Ponte São João. O Vasco fez o discurso dele, né, falando, olha, como é que tinha feito, tinha emprestado tal, ele tinha recebido da Paulista tal dinheiro, e aí ele disse, e agora nós devemos consumar o pagamento e tudo mais, mas nós temos o viaduto, quer dizer, a riqueza vai acontecer porque esse viaduto vai, na realidade, liberar a possibilidade do tráfico e tudo mais, né? E aí, o senhor Américo Pique, que era o representante do pessoal, pede a palavra e diz publicamente, né, os comerciantes da Torres Neves perdoam a dívida porque reconhecem a capacidade e a honestidade do prefeito Vasco Antônio Benguerute. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, entende? Quer dizer, então, aquilo mostrou o que era você fazer a arquitetura para o bem da cidade, né? O cara tinha planejado um viaduto e tinha resolvido um problema do comércio e do pessoal. Então, essas coisas entusiasmavam mesmo, né? A gente tem uma série de coisas feitas que são vamos dizer, são um passo adiante, né? Por exemplo, como foi o ginásio do São João, que um dia eu explico melhor para vocês para que ele foi preparado. Mas o passo municipal, eu acho que para mim foi a coisa fundamental, né? Quer dizer, ganhar aquele concurso, tanto é que, para você ter uma ideia, no ano passado, por exemplo, veio uma comitiva de vereadores de Ribeirão Preto para Jundiaí marcar para me levar até lá com os projetos do Passo explicando como é que isso tinha sido feito, né? Quer dizer, Ribeirão Preto, que tem muito mais dinheiro do que nós, veio aqui e disse, olha, nós ficamos bestificados com o Passo, como é que ele funciona. Aí foi um negócio assim que eu acho que tem anjinho no meio dessa história, né? Eu me lembro que começou assim, qual é o programa? É esse. Então, vamos transformar o programa em espaço. Então, o programa em espaço é salas de trabalho e corredores, né? Então, faz um prédio. Vamos fazer um prédio de corredores e sala de trabalho. Aí deu um prédio de 22 andares. Puta, não tem sentido. Em cima do morro,
um pirulão de 22 andares lá. Eu falei, não, não é possível, né? Então, como é que faz? Vamos cortar, vamos fazer 2 prédios. Vamos fazer 2 prédios. Tá, então 2 prédios aqui. Aí, quando vamos fazer os 2 prédios, você... Pô, peraí, 2 prédios é uma coisa. Agora, 2 prédios podiam se juntar. Se eles se juntarem e se eu desnivelar, eu crio uma espécie de espiral de trabalho, o que faz com que é possível que as secretarias invadam o andar de baixo, venham até aqui, essa aqui é só esse pedacinho. Então, eu tenho o que a gente chama de flexibilidade em arquitetura, que é o fundamental, né? E o meio desse troço fica todo vazio. Quer dizer, nós vamos criar um jardim aí embaixo. Quer dizer, todo o pessoal que está trabalhando vai ter essa visão do jardim. E aí vamos fazer uma cobertura que onde entra luz, onde entra sol, de tal maneira que esse jardim fique vivo embaixo, né? E aí, o que acontece? Nessas condições, isso ficou muito fácil de dizer, bom, a orientação solar qual é? Vamos fazer o norte aqui, né? Leste, oeste, né? Por quê? Porque você, colocando exatamente na direção norte, você, e com essa diferença de nível, a ventilação natural que vai se formar dentro e a posição da insolação permite que eu tenha um prédio dessa dimensão sem ar-condicionado, que não tem até hoje, né? Só tem ar-condicionado nas salas fechadas dos secretários, mas o resto não tem ar-condicionado. Então foi um negócio que não está certo, está correto, eu estou a favor de tudo aquilo que eu defendo, né? E hoje eu fico pensando, imagine se fosse um prédio normal, ele teria ar-condicionado em tudo. Você teria gasto em ar-condicionado 2 prédios daquele. Então foi uma coisa fora do comum. Tanto é que depois os professores vieram ver, o Artigas veio ver, Pedro Tadei veio ver, trouxe aluno para ver, né? E eu acho que foi... Apesar de tudo, eu acho que foi... Eu tive isso aconteceu, para que vocês tenham ideia, exatamente quando eu estava... tinha me separado, né? Estava sozinho, morando sozinho, né? E quando eu encontrei a minha parceira, né? Quando eu encontrei a minha parceira e resolvemos que é para valer, né? Então eu comprei um apartamento e nós fomos para lá, e foi nesse apartamento, junto com meu filho, que nós desenvolvemos o Passo. Quer dizer, eu tinha a Sônia do lado. Então, queira ou não queira, eu tinha uma certa renovação na cabeça, que era uma renovação real de vida do cotidiano. Porque viver com a Sônia foi uma coisa assim incomum, né? Viver com uma pessoa, uma poeta primeiro, né? Que era um negócio maravilhoso, e uma pessoa de uma sensibilidade notável, de uma honestidade, né? Do tamanho de um bonde, constantemente se movimentando e constantemente fazendo as discussões que a gente precisava ter para tocar o barco para frente, né? Então foi um período assim muito rico o que tinha de melhor surgir, né? E o Passo estava nesse período. Teve várias discussões, né? Várias discussões a respeito disso aí na prefeitura, porque todo mundo achava que devia ser o centro da cidade, né? E gozado porque, do meu ponto de vista, o definitivo ali foi Dona Neide Benassi, sabe? Chegou uma certa hora, ela disse, é aí que nós vamos ter futuro. E veja bem, estava se pensando só na área do Passo, né? Veja o que se conseguiu depois, como ela tinha a intuição correta, né? Se conseguiu tomar toda a área do lado do Passo, que estava toda prevista para loteamento, né? E em seguida desapropriar o horto florestal, fazendo aquele platô enorme, né? Que vai até o DAI do lado de lá, vai até a João Cerezer, né? Como uma área pública. Isso ninguém tem. Se você viajar o Brasil inteiro, você não vai encontrar uma coisa desse tipo, né? E se você encontrar alguma coisa desse tipo, por exemplo, como Brasília, é uma coisa que foi empurrada lá. Ali não. Ali ele saiu exatamente pela vontade de fazer as coisas. E não esquecer que tem coisas fundamentais. Por exemplo, para o mundo de hoje, ele está aparelhado? Não, ainda não. Porque tem uma coisa excepcional a favor dele, que até agora a gente está cego. Passa a ferrovia. Quer dizer, você tem chance de fazer uma parada ligando a ferrovia de tal maneira a transformar num metrô de superfície que liga São Paulo, Campinas, Jundiaí, baseado em chegar naquele ponto, que é um ponto de cidade administrativa e passo municipal. Quem é que tem isso no Brasil? Nem Brasília. Então, realmente nós temos condições excepcionais do ponto de vista de território e de posição.
aquela posição fez com que o pessoal compreendesse, e para muitos de nós isso não está claro. Vejam bem, o passo foi feito quando em urbanismo se dizia o urbanismo se faz baseado nas funções que a cidade tem. Então, as funções são habitar, trabalhar, recrear e circular. Né? Então, isso era as palavras fundamentais de uma cidade industrial. Quando a globalização chega e arrasa com essa questão, né, ela acaba com o distrito industrial, acaba com a maneira de produzir como se produzia anteriormente, né, o que sobrou? Ficamos todos nós assim meio perdidos. Mas, de repente, você vai ver quem é o teórico que a gente poderia estudar. Um pouco mais de cuidado para saber. Né? Vai. Já quando eu fui secretário de Campinas com o Toninho, eu tinha feito contato e começado o trabalho, mas ele faleceu no meio do ano, com o professor Milton Santos. Né? Fiquei amigo íntimo do Manuel, que é o cara que trabalhava com ele, continua até hoje, amigo dele. Né? E, de repente, com o professor Milton Santos, eu vou lendo as coisas dele. Né? Vou aprendendo coisas incríveis, até o último livro, né? Que é Por uma Nova Globalização. Falei, opa! Quer dizer, então não tem só uma, tem duas. E nesse Por uma Nova Globalização, eu começo a perceber como é que ele está vendo. Então, quando ele fala em cidade, não é mais habitar, trabalhar, recrear, circular. Ele diz a cidade é o local de fluxos e fixos. Fixo, o que a gente constrói, isso aqui é um fixo, né? E fluxo é exatamente como é que eu caminho, como é que eu ando, como é que eu me movimento. Né? E aí, então, você retoma o mapa de Jundiaí com outra cabeça. Opa, pera pouco aqui. Eu tenho uma rodovia que vem lá de Sorocaba e tudo, e passa por Jundiaí e vira a João Cerezer. Né? Mas cortam essa rodovia, a rodovia Bandeirantes que está aqui, a rodovia Anhanguera que está aqui. Mas essa João Cerezer, por sua vez, se encontra com a estrada de Itatiba, que por sua vez se liga com a Dom Pedro. Não tem lugar do mundo onde eu esteja interligado com tanta possibilidade, sem contar que eu tenho uma ferrovia, inoperante quase, mas que passa exatamente também nesse setor. Então, meu velho, olha, nós temos em Jundiaí condições excepcionais com respeito a fluxo. Então, nós temos que pensar fixos. Né? Se os fixos não são mais o distrito industrial, eu possivelmente tenho que pensar em arranjo produtivo local. Quer dizer, juntar numa espécie de cooperativa várias pequenas indústrias que são as mulheres que junto fazem goiabada ou que fazem calça-liga. Quer dizer, é preciso descobrir essas coisas novas. Né? É preciso redescobrir a possibilidade de você realmente produzir riqueza baseado no trabalho nosso. A despoluição que nós fizemos do Rio Jundiaí não é a despoluição de transformar o Rio Jundiaí em água potável. Né? A despoluição que foi feita foi, na realidade, o esgotamento industrial. Quer dizer, nós canalizamos o mais pesado da poluição do Rio Jundiaí. Mas a poluição que é natural das casas e das coisas, essa ainda não foi feita. O rio não é água bebível, né? Não é água ainda possível de ser transformada e você tratar e ela servir para a gente beber. Não é. Né? Ainda é o Jundiaí Mirim. Né? A base é o Jundiaí Mirim que não está poluído ainda. Né? Precisa não esquecer que o rio Jundiaí Mirim, que na realidade é sempre utilizado, é o rio utilizado para a represa, né? É ele que alimenta a represa. É preciso não esquecer, quando em época de não chuva, né? Em que o rio Jundiaí Mirim baixa, a gente tem o contrato com o Atibaia, com o governo do estado, né? E aí então é ligado às bombas todas e vem água do Atibaia para Jundiaí, que sai ali no Passarim, no restaurante Passarim, um tubo que vocês veem o que sai de água. Quando isso se liga, sai um jato d'água que vai arrebentando com as margens do rio Jundiaí Mirim. Aquilo é uma estupidez. Quer dizer, isso tudo faz com o quê? Faz com que esse lixo todo que entra com essa velocidade da água se deposite na represa, que cai no fundo da represa e diminui o volume de água.
Então, tem coisas ainda para a gente pensar a esse respeito, né? E se o Rio Jundiaí estivesse potável, evidentemente seria a coisa mais simples para o DAE, que é competente, né? Dizer, pô, vamos tomar água do Jundiaí, né? Ele está aqui do lado, é muito fácil você fazer, mas não tá, ainda não tem essas condições. Para isso, seria muito necessário que a gente tivesse um trabalho em campo limpo, de realmente você não poluir o rio, em várzea de não poluir o rio, daquelas indústrias todas daquele corredor do rio, né, para não poluir. Quer dizer, precisaria ter a mesma coisa que foi feita na época do Jaime, teria que ser feita de novo para a gente ir limpando tudo mesmo, para poder ter a certeza de que o rio, na realidade, é potável. Primeira coisa, é preciso compreender que a base inicial disso foi Virgílio Torricelli, né? Virgílio Torricelli, que sempre foi um homem, foi secretário do Vasco, foi secretário do La Torre, né? Trabalhou na prefeitura até se aposentar, quer dizer, um homem notável. Tudo que ele fez na vida foi muito sério, né? Infelizmente não conseguiu ser prefeito quando foi candidato, né? Mas o Virgílio foi uma peça fundamental, assim, um cara que realmente deu um padrão para a gente pensar honestamente o mundo. E foi ele que descobriu que tinha uma jogada na concorrência do governo Ibis Cruz, concorrência da Avenida 9 de Julho e da outra aqui da Ponte São João, e mais algumas ruas, mais algumas coisas que eles fizeram. E ele foi a uma audiência do Ibis na rádio, né? E na qual o Ibis estava explicando tudo mais, e ele, no ar, ele perguntou ao Ibis, mas essa concorrência é possível de ser vista pelo povo, né? E o Ibis não teve como, não, é possível, né? Então, aí o Virgílio sai dali e me contata o Renato Camargo de Andrade, o doutor José Paes, né? E monta 3 representantes do Núcleo de Arquitetos, que era eu, da Associação de Engenheiros, que era o Renato, e do CREA, que era o Zé Paes. E nós fomos à prefeitura para ter acesso à concorrência, né? Então, primeiro se tentou evitar isso aí, mas a gente disse, tá bom, vamos embora. Nós temos uma tarefa, aí ficou com medo disso e deixou a gente ver. Quando a gente viu, nós vimos o problema que era, né? Nós vimos que tinha uma mutreta colocada ali atrás, como tem até hoje, né? Então, tinha uma mutreta em outras cidades. Essa mutreta, o que fez? Nós começamos a denunciar, né? Denunciar nos jornais locais, né? Aí a prefeitura compra os jornais locais e diz, olha, não dão mais anúncio, vocês não publicam mais nada desses caras. Então, nós não tínhamos como contar aquilo para a população, porque a gente só acreditava se a população entendesse aquilo lá, né? Então, o Oliva, que já fazia parte do grupo, mais os Zé Paes, disseram, então, vamos montar um jornal. Eu nunca me preocupei com isso, sabe? Em saber o que realmente eu tinha feito, não tinha feito. Não sei, né? Eu sei, por exemplo, eu não faço ideia se aquilo, principalmente a limpeza do trabalho, quer dizer, a maneira de fazer um trabalho no qual você não se prostitui, no qual você tem responsabilidade com a sociedade, no qual você quer realmente fazer do desenho uma solução, e, portanto, não é uma busca de novidade, mas é uma busca de solução. Quer dizer, quando sai novo é porque ele é solução. Isso tudo, eu posso dizer que foi muito ajudado pela minha companheira, sabe? Quer dizer, eu tive, na realidade, a tranquilidade de espírito, sabe? Para poder, e o entusiasmo com o avanço, né? Para poder fazer o que eu fiz. Na hora que ela traz os poemas dela, eu começo a desenhar os livros, começo a fazer coisas dos livros, né? Por exemplo, o livro Travessia, nós fomos os dois para o interior de Minas Gerais retomar os caminhos do Rosa, né? E fomos à cidade dele, e essas coisas todas sempre foram favoráveis. Eu me lembro assim de entrar na Gruta de Maquiné com a Sônia, e aquilo era uma catedral, sabe? Quer dizer, isso tudo era dado pelo espírito que ela tinha, né? Ela tinha beleza normal no tudo que fizesse, né? E a Sônia era um negócio assim, quer dizer, é uma coisa, por exemplo, olha, o Eusébio tem um curso para
já gente de idade, né? Na Companhia Paulista, naqueles galpões que tem, aquelas coisas que tem ali da Companhia, aquelas construções que tem ali da Companhia Paulista, né? Ela vai lá se oferecer e vai trabalhar. E vai ensinar português para os idosos, né? Eu fiquei maravilhado de ver ela e ver a mulher do Ari Fossi na aula, sabe? Quer dizer, ela dando aula de redação, de leitura, lia um livro junto e tudo mais. Entende? Quer dizer, ela vai descobrir aonde está a fonte da criação com honestidade de um mundo novo, sempre. Claramente, eu tive, do lado do meu pai e da minha mãe, eu tive uma educação assim muito responsável, sempre, né? Sempre foi isso. Por exemplo, a minha mãe parou num certo tempo, abandonou praticamente a casa, porque ela percebeu, vejam bem, isso não é brincadeira, né? Ela percebeu que o Lar Anália Franco, que era uma quadra da minha casa, né? Tinha as menininhas lá, e tinha uma diretoria de homens, né? Eram todos, inclusive, funcionários da Paulista, de nível médio, né? Que estavam, para vocês terem uma ideia, prostituindo as meninas. E eu só soube disso depois de muito tempo. Aí minha mãe, mais o meu tio, mais uma amiga dela, formaram uma diretoria, ganharam a eleição, né? E aí foram retomar a questão do Anália Franco. E eu me lembro muito bem disso porque eu estava na universidade e comecei a perceber que já não tinha mais o jantar. O jantar era esquentado do almoço. Eu já não tinha mais a minha camisa lavada e passada e tudo mais, né? E eu, então, resolvi mudar para São Paulo, né? O que foi muito bom, porque eu passei a trabalhar com professores e tudo mais. Aí, depois de 20 anos depois, possivelmente, né? Eu estou na casa do meu pai, com a minha mãe e tudo mais, né? Um dia eu enfrento meu pai, né? Com aquela puta sabedoria, né? Eu enfrento meu pai e disse assim, sabe, pai, tem um negócio aqui que está engasgado, né? Houve esse período assim, que a casa foi para a balbúrdia. Eu fui para São Paulo por causa disso, né? Não tinha comida, não tinha isso, e o senhor não falava nada. A mãe saía às 5 horas da manhã e voltava às 9 horas da noite, e o senhor nunca abriu a boca. Aí ele me contou a história, né? Ele disse, olha, estavam prostituindo as meninas e sua mãe sabia que era um jogo sério. Para evitar esse troço, ela tinha que chegar antes que as meninas acordassem e sair com elas dormindo. E ensinando como é que era uma vida honesta, como é que ela tinha que se preparar para a vida honesta, né? Então, meu pai era um desses caras, sabe? Quieto, mas ele sabe o que está certo e o que está errado. E não precisa contar para ninguém que ele está fazendo isso por causa disso. Ele fazia, né?